6 dividido por 2, 1,8. Essa vai ser a continha de dividir que você quer ali em cima. Resposta certa, letra B. Pessoal, me fiz entender porque a questão ela é difícil, veja, a pessoa não escondeu isso de você, né? Então a gente foi evoluindo, a gente foi vendo níveis diferentes de K e de KB. Mas no nosso itinerário da aula de hoje, esse é o nosso primeiro ponto e, sinceramente, o mais importante, das excentricidades do equilíbrio iônico. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender, você entendeu isso sim ou não? Laura Almeida, abre o coração, pode falar, tá com olhos profundos, olhos da incompreensão. Abre o coração, querida. O que não ficou claro? Não, senhor, é mais só se tu acha que ele cai uma coisa dessas esse Cai, todo ano cai. Pode ser, você tem que estar preparado para tudo, tá? Exatamente, é isso aí. Eu acho que vai cair algo mais teórico, mas não descarto as contas, porque em 2018 que é o KPS com conta. Então essa é a questão onde a URGS tem livre-arbítrio para estimular e incentivar a violência gratuita. Eles fazem coisas horrendas e azar dos alunos. Por quê? Ora, porque é um processo seletivo. E eu acho, pessoal, que sinceramente, se tem alguém que tem capacidade de fazer uma continha como essa, esse alguém é você. É você, Laura Almeida. É você. Confio em você. Pessoal, me fiz entender. Vocês entenderam isso? Pois bem. Então, oi. O PK e o PKB da URGS? Já apareceu, aparece às vezes em orgânica, pedindo para ver ácidos que são fortes e ácidos que são fracos, orgânicos, né? Todos os orgânicos são fracos, mas existem alguns que são mais fortes que outros, né? Calcular aí, Não, quando cai, eles só pedem para você comparar o pK. Então, o tipo de questão ou de raciocínio lógico que você vai fazer é o de distinguir valores maiores de menores. Só isso. Mas assim, cai conta na URGS, sim, não dá para não ver simplesmente e para o exercício de futurologia. Tem que fazer sim essa continha pelo menos uma vez para você saber como funciona. Tudo bem? Pessoal, me fiz entender? Tranquilos? Podemos ir para o efeito íon comum? Pode ser? O efeito íon comum é uma barbada, é só Le Chatelier puro e simples, não tem número, não tem conta, não vai haver motivo para desespero. E é muito legal para quem é da área da saúde, porque o seu organismo ele funciona por efeito do íon comum ou equilíbrio do íon comum. Então, ali na página de número 153 você tem isso, e eu vou te pedir para não escrever, sinceramente, porque, veja, eu já escrevi tudo para você. Então você tem aqui, ó, efeito do íon comum. Tudo bem? É muito fácil, é uma barbada, e basta você lembrar um pouquinho do Le Chatelier. Eu fiz aqui para você um Beckerzinho, de novo não confunda, um Beckerzinho, que ficou um tanto quanto, não é que posso te dizer, esquisito, porque eu botei o ácido hahaha e o sal kkk. Ai, eu sou muito mangolão. Não foi de propósito. Confesso que, né, vê que essa minha mangolice, ela como eu posso dizer, instintiva, tudo bem, ela é orgânica, ela é natural. Eu nem tinha pensado nisso, agora que eu fui me dar conta que coisa ridícula que eu escrevi. Mas enfim, como você é uma pessoa muito educada, você não vai ter comentários maldosos. Vamos supor que eu coloque o ácido HA aqui dentro. Você sabe que ele vai se separar, se ionizar. E daí, posteriormente à adição do ácido HA, vamos supor que eu lhe diga o seguinte, olha, eu coloquei o sal Ka. O que vai acontecer? Quando nós colocamos tudo isso dentro do mesmo becker, olha quanta substância você vai ter. Você vai ter essa primeira reação aqui, ou solubilização aqui, do ácido em água, que vai gerar um equilíbrio iônico, e depois essa aqui. Eu estou falando com você que tem um poder incrível de observação, que nota os mínimos detalhes, coisas que as pessoas normais certamente deixariam passar desapercebidos. Eu quero que você olhe para esses 6 componentes. Não entendi, professor, vou te ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 coisinhas e veja qual delas é igual. Esse é o íon comum. O nome já é autoexplicativo. Um íon comum é um íon comum. Isso é o íon comum, é o efeito do íon comum. Quando você pega o íonzinho e você joga ele numa solução, né? Eu vou jogar, joga, eu vou jogar. E eu joguei ele aqui na solução. Ao jogar na solução, veja o que vai acontecer.
Viu só? Eu vou ter acréscimo de A-. Aí você pensa, tá, professor, daí qual é a grande, né? Enfim, novidade. É que quando você coloca menos, olha ali, ó, desequilibrou. Sua balança está desequilibrada. O próprio reagente vai se consumir, o produto no caso, desculpa, para fazer mais produto. Até então, nos deslocamentos de equilíbrio, você estava acostumado a adições ou subtrações das mesmas substâncias participantes do equilíbrio. Agora você começa a ver outras substâncias que geram alterações no equilíbrio por terem íons comuns. Veja, o Ka, ele não é o ácido HA, não é. Mas o Ka tem um íon que é comum ao ácido HA. E isso não é um impeditivo para ele não alterar o equilíbrio, haja vista que o íon é o mesmo. E não há distinção entre os íons, entende? É a mesma coisa. Mesmo que tenha vindo de uma origem diferente, é isso que eu quero dizer para você. Então, a prova vai perguntar assim para ti, ó. Colocar o sal Ka no ácido HA diminui o pH ou aumenta o pH. Aumenta a concentração de H+, ou diminui a concentração de H+. Estas vão ser as perguntinhas que eles farão para você. Como é que eu vou saber responder isso? É bem fácil. Quando você coloca o sal Ka no ácido HA, pesou mais esse ladinho, olha para cima. Pesou mais esse ladinho, ficou assim sua balança. Então o reagente vai formar, vai formar mais reagente para compensar. Ou seja, o A- vai consumir o hidrogênio que estava no sistema para formar mais HA para restabelecer o equilíbrio. O que eu estou dizendo para você é que ao jogar o sal Ka, você está aumentando o pH. Oi? Querido, você está dificultando a ionização do ácido. Tá vendo? Você está deslocando o equilíbrio para cá. Você está dificultando a liberação do H+. Porque o excesso de A- está pegando o H+, e está transformando ele em HA. Ou seja, você está tirando isso aqui. E se você está tirando isso aqui, a concentração de H+ está caindo. E se a concentração de H+ está caindo, o pH não está indo para o ácido. O pH está indo para cá. Entende? Então, estas são as perguntas que eles vão fazer para você. Parecem ser difíceis, mas são fáceis. Só requerem que você leia a equação. O menos vai consumir o H+ da solução, sumir com, para fazer mais HA e assim restabelecer o equilíbrio. Se você fizesse um gráfico, ficaria assim, ó. Olha que coisa maravilhosa. O gráfico está aqui. Você tem aqui o eixo Y, aqui é a concentração, aqui é a temperatura, o tempo, me desculpem. Seria assim, o ácido HA é aqui em cima, tá? Ali, equilíbrio. Aqui está o A-, vamos supor, e aqui está o H+, tá? Assim, vamos supor, estou inventando. Dizer que você adicionou Ka e por tal motivo você aumentou o A- na solução, olha o que vai acontecer. Veja que coisa maravilhosa. Isso aqui subiu. Assim. Quando subiu, gera esse efeito aqui. Olha ali, ó. O A- vai consumir o H+, até restabelecer o equilíbrio. Então a quantidade de H+ está diminuindo e o HA vai aumentar. Tá vendo? Ou seja, ele está transformando o H+ de dentro da solução em HA. Dessa forma. Tudo bem, pessoal? Então faz devagarinho, entenda que se deslocou para o reagente, significa que o produto está diminuindo e está se transformando no reagente. É isso que está acontecendo. E implica no quê? Ora, se o seu produto é o H+, você está diminuindo o H+. E se está diminuindo o H+, o pH está indo para lá, lá para o 14. Não é para o 0, é para o outro lado. Tudo bem?
Tá, e daí? Agora nós teremos uma incrível aula de higiene bucal. O professor vai resgatar lá o teu ensino fundamental, quando você aprendeu a escovar os dentes em círculos, ó, bota para baixo o tártaro, bota. Isso, assim. Isso parece ser uma coisa completamente descabida e sem sentido. Muitos se perguntarão, a pessoa está sóbrio? Sim, não tem bafômetro? Sim, estou sóbrio. É que o MEC, não sei se eles ganharam um novo plano odontológico, mas eles adoram dente. É uma coisa impressionante. Fizeram clareamento, sei lá, não sei. Eles adoram dente. Eles gostam muito de cobrar coisas envolvendo massa óssea, endoesqueleto e assim por diante. Como assim? Eu vou quebrar agora com a ilusão. Vou quebrar ali com o romantismo. Osso é isso. Prazer. Se chama hidroxiapatita. Isso aqui é o ossinho. Tíbia, seu molar, seu cisto. Tirei o cisto, professor, que bom. Esse aqui. É isso aqui. O dente, eu não sei desenhar um dente. Mas um dente, imagine um dente, eu tenho problemas muito sérios com dentes. Por quê? É porque, quando eu era pequeno, parênteses bem rápido. Quando eu era pequeno, eu quebrei o dente na frente, que eu tinha um primo meu, mangolão de 18 anos, que acabou brincando comigo quando eu era pequeno e me deu um tapa, acabei batendo de cabeça no chão e quebrei o dente. E eu tenho uma saga terrível com o dente, nunca mais superei, né? E ele seguido cai, que é um dente. E aí uma vez eu quebrei o dente num buffet, né? Uma rocha no meio de uma alface, e eu precisei rapidamente, porque estava trabalhando, botar um dente postiço enquanto fazia uma nova prótese. Eu tive que dar aula, e num dos momentos da aula onde me empolguei, eu gritei, e aí eu voltei. Aí a menina estava escrevendo, começou a gritar um não, peguei com muita elegância, botei, constrangido, continuei dando aula, enfim, até acabar o período. Fecho parênteses. Voltando, o dente, pessoal, ele tem uma coisinha chamada, não é engraçado, é terrível, biofilme. Esse é o biofilme. No biofilme, você tem uma série de substâncias, que são essas substâncias que ficam trocando de lugar com o dente, o de verdade. Essas substâncias são todas essas aqui que você está vendo. E a prova adora perguntar para você assim: você comeu doce e não escovou os dentes antes de dormir? O que vai acontecer? Quando você come açúcar, o açúcar vira álcool, oxida pela ação da bactéria Lactobacillus e produz ácido. O que o ácido vai fazer no seu dente? É isso que eles vão perguntar. E fiz a escovação, fiquei com peso na consciência, o professor me orientou, né, de que é importante ter uma boa higiene bucal, né, até para não ficar perdendo dente no meio das aulas. E eu vou escovar os dentes. Nas pastas de dente você encontra muito OH-. O que o OH- vai fazer no seu dente? Então essas são as perguntas que o Enem adora fazer e os alunos muitas vezes se impressionam, se intimidam pelo tamanho da equação, acham que é complicado, é uma barbada. Então se chama de mineralização e desmineralização óssea. Funciona assim. Vamos começar com a mineralização. Você que tem uma boa higiene bucal, você que cuida bastante dos seus dentes, você quer preservá-los aí para uma vida saudável. É o seu cartão de visitas. Então você vai fazer o quê? Você vai aumentar ao máximo a taxa de OH- no seu organismo, na sua alimentação. Porque quanto mais OH-, mais coisas... Só da cáustica, professor? Tecnicamente, mas aqui duras penas, né? Você vai ter dentes saudáveis. Então é melhor você consumir em outras vias. Sei lá, uma bananinha, águas mais básicas e, evidente, uma boa escovação. Porque as pastas de dente são ricas em OH-. Então, quando você coloca OH- na solução, no seu dente, no seu biofilme, você vai deslocar para o lado dos reagentes. Você provoca ou gera o efeito de mineralização. Tá? Isso é importante. Gera a mineralização. Mineralização. Como assim? Você desloca para o lado do dente. Por quê? Efeito do íon comum. Evidente? Se você aumentar a taxa de OH-, você vai colocar mais OH- aqui. E se você colocar mais OH-, você pode fazer lá com a sua mãozinha no meio da prova para passar vergonha. Fica assim. Aí o excesso de reagente, produto, vai se transformar em dente e você vai ter dentes saudáveis. Vou ficar dentuça, professor? Não, porque vai ter equilíbrio químico e você vai ficar com dentes saudáveis e fortes.
Agora, se você é um chocolatra, você é, sabe, uma formiga, você come muito doce e fica por grandes períodos sem fazer a sua escovação, você está aumentando muito a taxa de ácidos na sua boca e no seu biofilme. E quando você aumenta muito a taxa de H+, você vai ter um efeito contrário ao íon comum. Você vai ter um íon consumidor de OH-. Como assim, professor? Calma, tá? É só uma espécie de conscientização para você fazer uma boa higiene bucal. Isso aí, usa a sua Sensodyne, sua Oral-B, que 9 a cada 10 dentistas recomendo. Quem é esse desgraçado que não recomendo? Quero saber, essa pessoa maldita. Então, quando você aumenta a taxa de H+, veja, olha que coisa incrível. O que vai acontecer? Ele vai ele vai consumir o OH-. E quando ele some com o OH-, ele vai gerar, gerando assim, tá? Assim, uma desmineralização. Mas que palavra feia, mas é assim mesmo. Desmineralização, ok? Ou seja, você vai ter uma cárie. Desmineralização. Saúde não tranca, querido. Não tranca não, você pode haver do cérebro. Então, aqui o que vai acontecer, a gente vai ter um consumo do OH- pela ação do H+, e aí você vai ter um deslocamento para esse lado. Jogou fora, desequilibrou. O seu próprio dente não pode deixar isso acontecer, então ele vai se desmanchar para recompor a taxa de OH- no seu biofilme, fazendo com que você tenha uma belíssima e dolorosa cárie, né? E aí você vai ter desmineralização óssea. Vai cair dente, é difícil... Opa, contra-cheque é bom. É difícil para eu falar sobre isso, sabe? Porque é uma situação muito pontual. Mas sim, é bem provável que caia um dente. Não o meu de novo, né? Mas um dente em si, na questão. Tudo bem? Receba, por favor, aí o meu cartãozinho. E vocês estão preparados para fazer uma questão bem elaborada? Pode ser? Você vai ver uma questão bem bonita. É questão maravilhosa. Maravilhosa. Professor, Oi. o cara tomar um café, muito café, assim, tem chance de criar uma cárie. Essa risadinha foi uma meia-culpa, assim, tipo, tu tá com um peso na consciência, tá preocupado, querido. A resposta é não, Pedrão. Não, fica tranquilo, que o café tem um pH muito alto, assim, para uma mistura, né? É em torno de 4 a 5, então é tranquilo, não tem estresse, não. Aí o café tem outros benefícios, outras substâncias que vão te estimular, então é importante. Tá? Agora, doces em si são problemáticos. O problema é o tempo para ação bacteriana. Isso sim. Mas isso tem que consultar um dentista. Né? A pessoa não tem procedência para isso, tem problemas sérios com dentes também. Então tá aí, queridos. Agora você tem o cardzinho e eu vou precisar que você consulte ele, tá, para fazer essa questão. O nível dela não é um nível muito fácil, tô sendo bem franco com você, mas é uma questão maravilhosa, muito bonita mesmo. A questão a qual me refiro é a questão do Enem PPL 134. Linda questão, maravilhosa, fantástica. E a chance dela aparecer novamente, ela é bem alta por um motivo. Porque, veja, é estranho que eu vou dizer, tá? Mas o Pelé não pôde fazer um exame de contraste porque ele tinha intolerância. Não intolerância, mas alergia ou rejeição. Confesso que o termo clínico eu realmente não sei. Mas foi uma notícia que acabou veiculando agora. E eles adoram questões de contraste. O que é isso? Bom, tá aqui. Essa questão, repito, ela tem um nível um pouco mais elevado. Tá? Ela foi do Enem PPL do ano passado. É uma questão super recente. E a chance dela aparecer de novo no Enem agora é alta. Estou falando sério. Essa questão retrata um acidente que aconteceu. Não falo do acidente, mas uma situação que aconteceu no Brasil devido à negligência da indústria farmacêutica, uma indústria em especial, que fez um remédio de contraste contaminado.
E as pessoas que consumiram o contraste, foram fazer lá um exame de tomografia do intestino, do esôfago, ou precisaram fazer contraste na veia mesmo, acabaram vindo a falecer de uma forma muito agonizante, terrível, justamente por causa de um dos maiores venenos que existem, que se chama bário. Então, se alguém já fez contraste, que é aquela toma, onde você toma uma coisa horrível, branca, arenosa, e aí depois o médico vai lá e tira uma foto do seu sistema digestivo, você sabe como é ruim, mas é importante para você visualizar tudo direitinho, sem maiores dificuldades. O que é isso? A questão vai explicar para você. Sulfato de bário é mundialmente utilizado na forma de suspensão, como contraste em radiografias de esôfago, intestino e estômago. Por se tratar de um sal pouco solúvel, essa parte diz por que você pode usar ele, quando em meio aquoso estabelece o seguinte equilíbrio. Então ele é muito pouco solúvel. Por ser pouco solúvel, evidentemente, isso vai beneficiar o consumo, você vai perceber. Por causa da toxicidade do bário, então bário mais 2 é ruim, bário mais 2 não pode, ele é tóxico, toxicidade, tá bom? É desejado que o contraste não seja absorvido. O que significa o contraste ser absorvido? Significa que o contraste vai se quebrar e vai virar Ba mais 2 e sulfato. Isso que significa ser absorvido. Tá? Não ser absorvido é se manter contraste. Ué, absorvido não é ingerido? Não, são coisas diferentes. Ingerido é ingerir, mandar para dentro do seu corpo. Absorvido diz respeito à absorção dos íons gerados no contraste. É importante salientar isso. É desejado que o contraste não seja absorvido. Por quê? Sendo totalmente eliminado nas fezes. Ele não pode ser absorvido porque eventual absorção de íons bário, então mais uma vez ele está endossando que o bário é ruim, você não quer bário mais 2 do seu corpo, você quer o contrário, você quer sulfato de bário, você não quer bário, você quer sulfato de bário, você quer deslocar o equilíbrio para a esquerda, isso que você quer, não para a direita. Ele está te dizendo isso várias vezes, já é a terceira vez que ele te fala. A eventual absorção de bário pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após a administração, como vômitos, cólicas, diarreias, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte. Exato. Então, o Pelé não pôde fazer esse contraste justamente pela intolerância que ele tem, ou rejeição, não sei o termo clínico, provavelmente por alguns eletrólitos que ele tem em excesso no organismo, ou remédios que ele está consumindo nesse momento, que podem afetar o equilíbrio do sulfato de bário, aumentando o bário no sangue. E se aumentar o bário no sangue, a pessoa vai ter vômitos, cólicas, diarreias, convulsões e pode levar até a morte. Na situação que eles passaram aqui, eles não conseguiram fazer nada porque eles não sabiam que esse íon estava em excesso ou porque não tem o que fazer? Não, porque estava contaminado mesmo. Tinha uma contaminação com carbonatos de bário e tal, e o carbonato de bário ele é mais solúvel do que o sulfato, então a taxa já era suficientemente alta. Aumentou os íons do bário. Exatamente. Bom, enfim, vamos lá. Para garantir a segurança do paciente que fizer o uso do contraste, deve-se preparar uma suspensão em, veja, você vai passar por isso como médico, caso faça medicina ou vá para a área da saúde. Vamos supor que você está tendo uma contaminação na sua frente por bário, enfim, um paciente, e como é que você salva ele? Tá aqui a forma de salvação. Você tem 5 possibilidades. Nunca é A, então não adianta dar água para ele, tudo bem? E o soro fisiológico teria o mesmo efeito que a água tem. Porque soro fisiológico é 0,9% em sal, então é praticamente água. E os íons do soro fisiológico, o Na+, e o Cl-, não são íons comuns aqui. Então se você colocar sal, você vai estar temperando a pessoa, não é isso que você quer salvar uma vida. Então Na+, e Cl- não afetariam esse equilíbrio porque não são íons comuns. Não tem Na+ aqui, não tem Cl- aqui, tu concorda comigo? Então você não pode colocar a A e nem a B. Explicação técnica. Você não pode diluir um remédio a não ser que ele deva ser diluído. Se você está ingerindo um contrastante, ele tem que ser ingerido na forma de suspensão com uma concentração X. Então você não pode ficar enchendo de água a pessoa a não ser que seja, literalmente, prescrito dessa forma. Então não é com água que você vai evitar a ação dos íons bário, ok? Então você vai cortar. E uma outra explicação também, pessoal, se você colocar muita água, você está diluindo essa concentração. Se você está diluindo essa concentração aqui, significa que ela está ficando menor. Se ela está ficando menor, olha como é que fica a tua balança. Tá vendo?
mais BaSO4 vai acabar indo para a solução para tentar compensar o que tu está fazendo. Então, dar água para a pessoa pode ser o pior dos venenos que você pode fazer. Não faça isso, não. Bom, risca essa e risca esta. Tá, qual das três agora eu vou marcar? Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples, tá? Qual é o grande veneno descrito 3 vezes nesse enunciado? 2 bem claras. O bário. Pergunta, se o bário é um grande veneno, seria plausível e compreensível administrar mais bário? Não, pessoal. Você não deve colocar o bário. Porque se você colocar mais soluções com bário, você evidentemente vai aumentar a concentração de íons bário. E se você aumentar a concentração de íons bário, você vai levar a pessoa a óbito. E não é isso que você quer. Ah, professor, mas desculpa, mas eu sou esperto, sou esperta, e eu sei que se eu aumentar a taxa de íons bário, eu vou deslocar o equilíbrio para cá. Tá certo? Só que veja uma coisa que você não está analisando. Olha só. Gráfico. Curva. Sulfato de bário, sulfato de bário. Vamos colocar aqui sulfato e o bário, ok? Assim. Vamos aumentar o bário? Aumenta o bário para mim. Aumenta o bário aqui o sulfato, tá? Estou inventando as curvas, estou inventando. Aumenta o bário para mim. Ah, vai deslocar para o produto, para o reagente. Tá certo, brilhante o teu comentário. Olha o que vai acontecer. Essa curvinha vai diminuir um pouco. Essa aqui vai diminuir. E essa vai aumentar. No frigir dos ovos, você vai ter mais bário do que você tinha antes. Viu só? Por quê? Porque tu está esquecendo de uma coisa. Kc é uma razão, divisão. Então, eu sei que 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 3 dá 3, e 8 dividido por 4 dá 2. 6 por 3, desculpa, dá 2. Então, ok, a razão é a mesma, mas as concentrações não são as mesmas. Aqui você tem uma concentração o dobro daqui, entendeu? 2 vezes maior. Entende? Então você está tendo mais quantidade por volume aqui do que aqui. O que você mantém igual é a relação, a razão, a continha de dividir entre o numerador e o denominador. Ah, você não tem uma explicação mais óbvia? Sim, bário é veneno. Não dê bário para a pessoa. O mais óbvio é isso. A explicação do porquê que você não pode dar o bário para deslocar para cá, porque quando você dá o bário, você aumenta a quantidade de bário. Aí você vai ter um deslocamento para o lado do reagente. Só que no final, a quantidade de bário vai ser maior que a quantidade inicial que você tinha. Entende? Por quê? Porque, ora, você tem mais bário, é evidente. Então, isso é importante, pessoal, você tem que cuidar. A forma com a qual você consegue salvar a pessoa não é aumentando o bário, é aumentando quem? O sulfato. Então você precisa do sulfato como seu íon comum. E quem traz sulfato ali para você conseguir ministrar é o sulfato de potássio. Uma solução de sulfato de potássio vai produzir isso aqui, ó. Essa questão é maravilhosa, lindíssima. Ó, aumenta ali o sulfato de potássio. Tá, e daí, professor? Ué, olha que coisa maravilhosa. Se você aumenta o sulfato de potássio, ficou assim, desequilibrado. Aí o excesso de sulfato vai consumir o bário que está indo pro teu corpinho. Ele fala assim, não, vai não, vem pra cá e vira, ó, sulfato de bário. Tá vendo? Então ele consome o bário, ele entra para pegar o bário que está escapando e não pode escapar. Ele vai pegando os bários assim, vai pegando e transformando em sulfato de bário. É isso que ele está fazendo. Então você precisa de sulfato e não de bário. Porque se você coloca sulfato, ó, vamos fazer a mesma análise agora aqui em cima com sulfato. Estou inventando. Ó, eu aumentei o sulfato. Ele vai, ao ser consumido, consumir o bário que já estava no equilíbrio. Ele vai ficando cada vez menorzinho. E você salva uma vida. Lembra disso. Pode ser de um bichinho. Pode ser, vai salvar uma vida. Resposta certa, letra E, de hemácia. Tudo bem? Não esqueça disso. Pessoal, me fiz entender, pessoal? Por favor, me pergunte. Essa questão não é uma questão nível muito fácil, é uma questão mediana e é típica questão do Enem. Não te assustes de não aparecer exatamente a mesma. Oi, Mari. Se tivesse outra alternativa com alguma coisa que não fosse bário, além do potássio, o que seria utilizado seria o que tem maior grau de ionização. Bom,
se não tivesse uma alternativa com sulfato, tu diz? Não, tipo, se ao invés de bário fosse outra coisa. Tá, Tipo, madeira, por exemplo. ok. Entendeu? Se não, tá. Sulfato de, entendi, cálcio. Ah, genial. A resposta seria a letra E, seria melhor. A D também geraria o que tu quer, só que a eficiência seria infinitamente maior com a letra E, porque o sulfato de cálcio tem uma solubilidade muito baixa. Vide que sulfato de bário, cálcio e chumbo são praticamente insolúveis. Já sulfatos do grupo 1 são bem solúveis. Então tu vai ter uma concentração exatamente genial, ótima observação. Vai ter uma concentração maior. Tudo bem? Pessoal, consegui me fazer entender? Então, olha, no nosso itinerário, o efeito do íon comum tá laranjinha, é muito importante, por isso me estendi um pouco mais. Eu vou ser bem objetivo em solução tampão, porque nunca cai, e obviamente ela bebe na fonte do íon comum. Mas ela é muito bonita, né? Uma pena, é bem legal para quem vai fazer medicina, ou quer entrar na área da saúde, vai fazer VET, vai fazer, sei lá, enfermagem, bioquímica. É muito legal porque trabalha com a questão da respiração celular, do tampão do sangue. Você entende muita coisa bacana em decorrência desse íon comum das soluções tampão. Solução tampão está aqui na página de número 154 e eu fiz um cartãozinho especial para você de solução tampão. Eu vou te explicar de forma bem sucinta, tá? Para não tomar muito a paciência de vocês, ok? Eu mandei já o card do íon comum? Mandei? Ok? Tá, senão você pode me xingar. Olha que legal. No teu corpo, quando você bebe, sei lá, suco, um sucônios, um sucão de limão, você não faz um xixi ácido, você não deteriora a louça do seu banheiro. E quando você, por exemplo, toma sua água cristal, que é básica, você não eleva o pH do seu sangue a níveis assim absurdos. Por que você consegue resistir a variações ácidas e básicas? O que tem de especial no seu sangue capaz de evitar que haja aumento excessivo de basicidade ou aumento de acidez? Alguém sabe o que é? Eu até perguntei para minha esposa, para a Vitória, ela me explicou, passou até um artigo interessante. Os médicos eles veem a partir de descompensações ácidas ou básicas alguns problemas nos pacientes. Por exemplo, se o paciente está com asepse, o que é asepse? É uma infecção generalizada. Uma das formas para você identificá-la é ver o pH do sangue do paciente. Se o pH do sangue do paciente está em desacordo com o que deve ser, que é em torno de 7,4, significa que ele está com infecção generalizada. Outro caso interessante, se você hiperventila, você sabe o que é hiperventilar? É aumentar muito a frequência de respirações por minuto. Você manda embora o CO2. Olha que interessante. Quando você manda embora o CO2, você alcaliniza o sangue, se você hiperventilar demais. Então, o paciente que está muito mal e está em respiração mecânica, o médico tem que ter um controle muito grande no respirador mecânico para não variar demais a frequência de respiração. Sabe por quê? Porque senão ele vai fazer, lá vem a expressão, uma alcalose respiratória. O que é uma alcalose respiratória? Olha que coisa legal. Não é legal, na verdade, mas a teoria, a explicação é muito bonita. O que acontece? No seu sangue você tem isso aqui e por outras vias tem muito íon bicarbonato. E isso gera uma coisa chamada tampão. O que é tampão? É uma solução resistente. Ela resiste a várias coisas. Você teve aqui um sal de bicarbonato qualquer, vou colocar aqui tipo C de cátion, tá? HCO3, tipo um cátion que transportou bicarbonato. E aqui você tem o seu cátion mais o ânion bicarbonato. Isso é um tampão de sangue. Quando uma pessoa respira muito, assim, tipo ela hiperventila, ela manda muito CO2 embora. Se o CO2 vai embora, ó, olha ali, ó, CO2 indo embora. Faz para mim aqui o deslocamento do Le Chatelier. Ó, o CO2 está indo embora, ficou leve. Então, o ácido do sangue começa a se transformar em CO2. Vocês estão esperando alguém, pessoal? Não? Ok. O ácido do sangue começa a se transformar em CO2 para compensar. Então, o que vai sumindo no teu sangue? O H+. E se o H+ do teu sangue vai sumindo, vai ficando menos ácido, consequentemente mais básico. A gente chama de alcalose, de alcalinos respiratória. Viu só? Agora, se você, por exemplo, vai fazer, sei, tratamento, você faz inalação de oxigênio. O excesso de oxigênio
umas explicações mais profundas, pode ativar algumas coisas do teu bulbo e isso pode gerar uma absorção menor de CO2. Veja, ou maior. Então, pode ser que você consuma mais CO2 do sangue. Se a concentração de CO2 aumentar no seu sangue, ó, esse lado vai ficar pesado. Então a reação vai deslocar para cá, aumentando o H+ do seu sangue. Então isso se chama de acidose respiratória. Então isso pode acontecer em situações drásticas ou casos mais complicados, complexos em um paciente. Agora, o que tem a ver com o tampão? Por que quando eu tomo limonada, quando eu, sei lá, consumo alguma coisa muito básica, por que o pH do meu sangue, então, não varia? Só em situações drásticas. Porque no seu sangue existe um processo de efeito do íon comum. Existe uma solução tamponada, ou seja, uma solução tampão, que resiste a ingressos de OH- e de H+. Como assim? Ó, eu trouxe tudo para você. Assim como eu mostrei para você, o seu sangue tem basicamente todo esse arsenal aqui para combater excessos de H+ e OH-. Se um H+ entra no seu sangue, por exemplo, um OH- entra no seu sangue, por exemplo, o OH- vai reagir direto com o ácido. Mas por quê? Mas você sabe? Qual é aquela reação, uma das mais clássicas que tem na química? Basa. Base mais ácido dá sal mais água. Então, esse ácido vai consumir o OH-, não deixando, assim, aumentar a quantidade de OH- no seu sangue e deixar o seu sangue básico. Ele resiste. Agora, se no seu sangue houver um acréscimo muito grande de H+, assim, olha quem é que consome o H+. O A-. Ué, H+ não está aqui? Tu não concorda comigo que está escrito H+ aqui? Então, aumenta o H+ ali para mim. Não fica assim? Então o A-, ó, começa a consumir o H+ para restabelecer o equilíbrio. Então o A- ajuda na resistência ao H+. Ou seja, o seu sangue tem íons combatentes que evitam que haja excesso de OH- ou excesso de H+. E isso a gente chama de tampão. Tampão ou atividade tamponante é justamente esse combate que existe para com excessos de íons OH- ou íons H+. Então, a solução tampão é uma solução que resiste a mudanças, ok, de pH. É isso que uma solução tampão faz. Ela resiste às variações de pH. Como é que ela resiste às variações de pH? Graças aos efeitos dos íons comuns. Como você tem todos os íons necessários para absorver H+ e OH-, a solução tampão consegue fazer frente a esses excessos de H+ ou OH- no seu organismo. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender isso sim ou não? Beleza? Então tá. Ó, vou te dar uma... como eu posso te dizer? Um mimo. Comida, professor? Não. É uma coisa para levar, assim, uma outra... como é que se chama? Putz, faltou um brindezinho? Não. Ano que vem, você vai estar fazendo, quem for fazer medicina, uma cadeira chamada fisiologia. Tá? Vocês vão entrar em desespero. Porque eu estava falando para outra turma, como é que é a aula? O professor chega e diz assim, pessoal, isso aqui é um livro, ele está em português, você pode ler. Aí você abre, você vê, não parece português, professor. O professor já foi, já era. Então você se vira, né? É muito, isso é uma autonomia, que eles dizem na educação, o ensino superior diz que dá muito certo, não dá não. Mas enfim, você vai estar em desespero, em pânico, você não vai saber como calcular, por exemplo, o pH de uma solução tampão, ou calcular o pH do sangue. Então eu vou mostrar para você o Anderson Hasselbalch aqui, que é uma formulinha para você calcular o pH do sangue. Pode cair numa prova isso? Não, de jeito nenhum. Mas, como eu falei para você, na verdade já caiu, né? Na CAF, falecida a prova de Pelotas, caiu também. Mas principalmente no ano que vem, você vai precisar disso, só para mostrar para você como é que calcula um tampão. Calcula-se assim. A gente faz os pHzinhos ali. Aí você vai ter log do Ka, tá? Vai ser igual a log de H+, como é uma multiplicação, mais o log do ânion aqui sobre o ácido, dessa forma. Você vai passar aqui o log de H+ para o outro lado, né?
para ficar bonitinho, reescreve ele com menos o log do H+, igual a menos o log do Ka, e vai nascer, tá nascendo, calma, tá quase lá, não entre em pânico, dá a mão para a pessoa que você mais gosta aqui, Pedro sempre lembra. Agora foi menos o log do H+, né, é igual ao pH, viu? Menos o log do Ka é igual ao pKa, tá? Ano que vem tu vai estar que nem um animal agonizante, em desespero, pensando, não acredito que eu passei tanto tempo estudando para isso aqui. Olha que coisa horrível, eu vou largar tudo, vender Rinodê. E vai ganhar dinheiro. Já leva mais 3 contigo quando sair. Né? Isso aí. Ó, aí você não vai saber o que fazer, você vai... mas o professor falou umas besteiras na aula lá, que não dá para aproveitar nada. Mas ele disse que isso aqui ia cair, então talvez eu... Opa, beleza. Anderson Hasselbach, querido. Ali você tem toda a matemática explicadinha de como você fez, você não vai ter no seu livro. E na prova também você não vai ter, que você tem.